Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá a todos, nós somos aqui do Tocantins, do estado de Tocantins, o mais novo estado do Brasil, e nós vamos fazer o nosso painel nessa grande Agrolab, falando do plano ABC, projetos bem-sucedidos nas transferências de tecnologia para desenvolvimento de uma agricultura de baixa emissão de carbono. Vai ser moderado pelo Humberto Simão, que ele é auditor fiscal, engenheiro agrônomo, e o chefe do DDR, a Divisão de Desenvolvimento Rural, aqui da nossa superintendência do estado de Tocantins. A nossa palestrante vai ser a doutora Márcia Grise, engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa, Pesca, Agricultura e Sistemas Agrícolas, também aqui do nosso estado de Tocantins. Antes eu queria cumprimentar, fazer os nossos cumprimentos dessa Agrolab 2021, do meu grande amigo, superintendente da Agricultura do estado de Rondônia, que é o José Walter Lins Calasso, meu grande amigo, companheiro nosso, a toda a equipe do Sebrae Rondônia, e estendo ao Nacional também, que é a grande parceira desse evento. Cumprimentar o nosso conterrâneo aqui, César Halum, que é o secretário da Agricultura Familiar, Associativismo e Cooperativismo, lá do Ministério da Agricultura. A nossa grande ministra, Tereza Cristina, que constituiu aí o ato do mapa na Amazônia, onde está fazendo um grande desenvolvimento. Nós temos que ter desenvolvimento na Amazônia também, com sustentabilidade, nós temos que mostrar isso para o mundo, e esse evento é um ato que a gente mostra toda a nossa produção e com sustentabilidade. Cumprimentar também os nossos parceiros aqui do nosso estado, Tocantins, ao secretário da Agricultura aqui do estado, o meu amigo Jaime Café, ao Fabiano Miranda, presidente da Ruraltins, nosso órgão de extensionismo rural, e a chefe aqui da nossa Embrapa, Daniele de Bem Luiz, que também fica aqui no nosso estado. Nós temos uma unidade aqui da Embrapa, que com muito orgulho aqui que nós temos aqui no nosso estado. Bom, o ABC, nós escolhemos esse tema, o ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, porque é um projeto que financia o produtor com projetos de investimentos destinados à contribuição de redução da emissão de gases do efeito estufa. Então, ele é muito bem visto, no mundo inteiro, esse projeto. Nós achamos que esse projeto seria um tema muito interessante, porque nós, aqui do Tocantins, temos aqui orgulho de falar que nós somos o que mais da região norte, o que mais mobilizamos recursos e fazemos os recursos chegarem à ponta, junto com o produtor. E nós financiamos aí, nesses últimos 10 anos, 1,2 bilhões de reais. O Tocantins sobressai dos outros estados com esse projeto, e a gente tem o orgulho de estar com esse projeto bem sucedido aqui no nosso estado. Então, esse tema que nós escolhemos foi para os senhores e senhoras fizessem o acompanhamento que a doutora Márcia vai fazer, vai apresentar, e mostrando que o nosso estado trabalha muito para ter essa produção de sustentabilidade. Esse projeto, na sua grande maioria, são recuperações de pastagem, onde o nosso estado
trabalha muito bem com o plano, né, com esse programa ABC. Então, vamos aí, eu vou passar agora, então, para o moderador Humberto Simão e vamos acompanhar a apresentação da doutora Márcia. Um abraço a todos. Bom, Rodrigo, obrigado aí pela apresentação. A gente reitera aqui os agradecimentos ao convite à SFA Roraima, para a gente estar participando do AgroLab, da oportunidade que o Sebrae Roraima também tem nos dado, né? E fazendo um contexto rápido aqui sobre o porquê da escolha do painel, né, dos projetos bem-sucedidos na transferência de tecnologia para o desenvolvimento de agricultura de baixa emissão de carbono, a gente selecionou aqui 3 projetos bem-sucedidos nossos, que é o ABC Corte, o ABC Leite, que agora a gente chama de ABC Balde Cheio, e o ABC Soja Sustentável, que é o mais recente, que foi feito em parceria com a ONG Conservação Internacional Brasil, né? E o que é que a gente escolheu esse trabalho? É um trabalho que não é feito da noite para o dia, é um trabalho que vem aí desenrolando desde 2010, quando nós começamos efetivamente as ações do ABC aqui no Tocantins, e envolve muitas pessoas, né? Envolve toda uma gama de instituição que compõe o nosso grupo gestor. E esse trabalho também nós escolhemos porque foi um orgulho muito grande para todos nós, porque esse trabalho teve um reconhecimento da ONU como boa prática, por ele estar relacionado a 3 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é da Agenda 2030. Então, nós estamos relacionados ao ODS 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, ao ODS 10, que é reduzir a desigualdade dentro e entre países, e ao ODS 13, que é tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Então, é um tema que nos orgulha muito e é muito trabalho, é muita gente envolvida, por isso a gente escolheu para apresentar. E mais do que os 10 milhões de reais que o Ministério já investiu nas ações para desenvolvimento do Plano ABC aqui, a gente, ao longo desses 10 anos, entre ações diretas e indiretas transversais ao Plano ABC, o Ministério já colocou diretamente aqui em torno de 10 milhões de reais, ou seja, quase 1 milhão por ano. É pouca coisa, mas foi um dinheiro fundamental para que a gente conseguisse atingir os resultados que vão ser apresentados pela doutora Márcia. E mais do que o dinheiro, às vezes a gente acha que o dinheiro é a parte fundamental, e às vezes você tem dinheiro e não consegue desenvolver as ações, não consegue atingir os resultados que você pretende. O grande diferencial nosso aqui foi a formação e a atuação do grupo gestor do ABC Tocantins, criado aqui no Estado. E o grupo tem alguns pontos chaves que foram fundamentais para o seu sucesso. O primeiro é a interação institucional, ou seja, a facilidade que as instituições aqui no Estado têm de conversar, ou seja, conversar com a Secretaria, com a Embrapa, com o órgão de assistência técnica, a pesquisa, a extensão rural, a sociedade, o terceiro setor. A gente tem uma interação independente de qual grupo político que esteja comandando o Estado, a gente consegue manter essa interação técnica e desenvolver o trabalho, né? Outra coisa fundamental foi o Estado ter assumido a coordenação do plano, né? De 2010 até 2012, eu era o coordenador das ações ligadas ao ABC. A gente não tinha instituído ainda o grupo gestor e eu coordenava todas essas ações aqui pela superintendência. A partir de março de 2012, nós da superintendência, juntamente com a Embrapa, tivemos uma reunião com o secretário de Agricultura do Estado, que, coincidentemente, é o secretário atual, que o Rodrigo mencionou, Jaime Café. Na época, nesse período de 2012, ele era o secretário da Agricultura. Nós conversamos com ele, ele imediatamente comprou a ideia e entendeu a importância do plano, entendeu a importância desse trabalho de desenvolvimento sustentável e imediatamente convocou o colega Fernando Garcia, engenheiro agrônomo da Secretaria, que hoje é o coordenador do Plano ABC, e falou: olha, Fernando, eu quero que você tome conta disso e põe isso para frente, nós temos interesse nesse projeto. E o Fernando assumiu a coordenação, e, a partir daí, o plano foi institucionalizado pelo Estado por meio do decreto estadual número 5.000, de fevereiro de 2014. Né? E além de ter institucionalizado por meio do decreto,
Na estrutura da Secretaria da Agricultura foi criada uma gerência de agricultura de baixa emissão de carbono para tocar as ações do plano. E essa gerência existe até hoje e, inclusive, tem recurso no PPA do Estado. E isso deu uma segurança para a gente trabalhar, porque passou a ser o ABC aqui no Estado, passou a ser uma ação de Estado e não uma ação de governo. Então, já se passaram 4 governadores, 4 secretários, e o plano continua forte, a gerência do ABC continua dentro da estrutura da secretaria e atuando, secretariando aí todas as ações do ABC, né? E dentro do ABC, outra coisa fundamental é que a gente chama do núcleo duro. São 5 instituições que que coloca o plano na rua, é o que faz realmente a coisa acontecer, né? E essas 5 instituições somos nós, a Superintendência da Agricultura aqui do Tocantins, né, representando o Ministério da Agricultura, e a nossa função é basicamente de articulação institucional, de interlocução com a coordenação nacional e apoiar financeiramente as ações através de convênios e TEDs, ou seja, entre convênios e termos de execução descentralizada que a gente tem com a Embrapa para fazer validação de tecnologias e difusão dessas tecnologias junto aos produtores, e convênios com o Ruraltins e com a Ceagro, o Ruraltins, que é o nosso órgão de assistência técnica, nós temos, nesses últimos 10 anos, valores da ordem de 10 milhões de reais, como eu havia falado, né? E isso impulsiona o trabalho nosso. A Secretaria da Agricultura, que é outra instituição do núcleo duro, que faz a coordenação e toda a parte de secretaria executiva do grupo gestor e edita os atos normativos necessários à formalização, implementação e execução do plano. Aí nós temos o nosso braço técnico-científico, que é a Embrapa e a Unitins Agro, que é a Universidade Estadual Tocantins, que faz desenvolvimento, validação, a transferência de tecnologia, capacitação de técnico e extensionista, promove evento, publica artigos científicos, ou seja, toda a parte técnico-científica é feita pela Embrapa e a Unitins Agro, como a Márcia vai explicar. E, fundamental, o órgão de assistência técnica, que é o que a gente chama aqui do Ruraltins, né, que leva essa tecnologia até o produtor. Ou seja, depois da tecnologia validada, ela é transferida para o órgão de assistência técnica e esse técnico leva até o agricultor por meio das ações de assistência técnica, e o Ministério também tem convênios para fortalecer essa assistência técnica e viabilizar que esse serviço seja prestado com qualidade. E os técnicos capacitados do Ruraltins, eles conduzem o que a gente chama de unidades de referências tecnológicas ligadas às linhas temáticas do Plano ABC, e essas unidades são o ponto onde são demonstrados que a tecnologia está validada e está funcionando e serve como difusor para dias de campo, dias técnicos, demonstrações, na qual os técnicos levam os agricultores até lá para ver que as tecnologias bem aplicadas, bem conduzidas, apresentam os resultados satisfatórios. Hoje nós temos implantados aí, se eu não estiver enganado, cerca de 40 URTs, né, ligados ao Plano ABC em todo o Estado. Bom, de uma forma geral, essa é a forma que a gente trabalha aqui, é das razões do nosso trabalho ter tido esse reconhecimento da ONU, ter dado certo, nessa interação institucional que a gente tem, cada instituição fazendo a sua parte, trabalhando em conjunto e de forma harmoniosa. Bom, então, para fazer a apresentação desses resultados, né, sobre o nosso painel do Plano ABC, sobre os projetos bem-sucedidos na transferência de tecnologia para o desenvolvimento de agricultura de baixa emissão de carbono, eu convido a Márcia Grise, ela que é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Paraná, especialista em administração de empresas, agrobusiness, pela Faculdade Católica de Administração e Economia, mestre em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, doutora em agronomia na área de produção vegetal pela Universidade Federal e pela Universidade da Flórida, através da Bolsa Sanduíche, possui o curso superior de design de interiores pela Universidade da Amazônia, né, de 2000 a 2002, atuou como professora do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Federal do Paraná, e desde 2007 é pesquisadora da Embrapa, né, atuando nas áreas de sistemas de produção sustentáveis, integração lavoura-pecuária-floresta, forragicultura, com ênfase em pastagem, sistemas silvio-pastoris, manejo de pastagem, ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono e emissão de gases de efeito
gás de efeito estufa e isotecnia. Bom, Márcia, com você, boa apresentação e muito obrigado a todos aí. Obrigada, Humberto. É um prazer estar aqui com você, com o Rodrigo. É um prazer, uma honra para mim estar aqui no AgroLab 2021. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre tudo isso que o Humberto já mostrou para a gente. Eu fiz uma apresentação rápida, acho que não vai demorar muito, e vamos falar, então, nesse painel, sobre o plano ABCTO, né? Projetos bem-sucedidos na transferência de tecnologia para o desenvolvimento de uma agricultura de baixa emissão de carbono, né? Então, uma agricultura de baixa emissão de carbono e produção responsável de commodities. Como o Humberto já comentou com vocês, a gente foi muito feliz com esse reconhecimento, estamos muito felizes, todos nós, de todas essas instituições, somos uma equipe gigantesca, com várias instituições públicas e privadas que trabalham com o mesmo objetivo. E fomos reconhecidos pela ONU, recentemente, aí no primeiro semestre deste ano, como uma experiência exitosa em promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E nós submetemos o trabalho com esse título, Agricultura de Baixo Carbono, posta em prática nas savanas brasileiras, né, no nosso cerrado. Então, a gente contribui aí com vários objetivos de desenvolvimento sustentável, como o Humberto já falou, objetivo 2, objetivo 10, objetivo 13, objetivo 15, e eu acho que é muito importante a gente frisar, eu vou estar aqui apresentando os 3 projetos da Embrapa, mas somos uma equipe multidisciplinar e plurinstitucional, somos formados por parceiros da iniciativa privada, por entidades da administração pública municipal, estadual, federal, e algumas ONGs. Então, somos uma equipe realmente que é difícil até nominar todos os nossos parceiros, porque é uma equipe muito grande que forma o comitê gestor do Plano ABC Tocantins. Bom, mas a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com a agricultura sustentável. E a agricultura sustentável, ela engloba 3 dimensões da produção. A gente não pode mais pensar em produção sustentável se a gente não pensar em sustentabilidade ambiental, econômica e social, né? O acesso ao crédito e ao seguro, e também a diversificação da produção dentro de uma propriedade, vai conferir uma certa resiliência para essa propriedade, para essa produção. Quando a gente adiciona a isso a adoção de tecnologias de produção eficientes, a adoção de boas práticas agropecuárias e a adoção de boas práticas ambientais, nós transformamos essa propriedade, nós fornecemos a essa propriedade um grande potencial de sustentabilidade, uma sustentabilidade robusta, verdadeira, que é uma sustentabilidade econômica, produtiva, social e ambiental. Então, sempre que a gente estiver falando em agricultura sustentável, a gente está falando em sustentabilidade produtiva, sustentabilidade econômica para o produtor, sustentabilidade social para toda aquela comunidade, sustentabilidade ambiental para aquela paisagem. Bom, e quais são esses projetos bem-sucedidos na transferência de tecnologia para o desenvolvimento de uma agricultura de baixa emissão de carbono no Tocantins, os quais a Embrapa está à frente? Nós temos o projeto ABC Soja Sustentável, que trabalha com produção de soja, o projeto ABC Corte, que trabalha com produção de carne, o projeto ABC Leite, que depois foi transformado em ABC Balde Cheio, que o projeto Balde Cheio é um projeto da Embrapa já aí de décadas, né? Então, a gente adequou para ficar padronizado no Brasil todo, que produz leite, né? E o projeto Plintotins, que é um projeto, é o mais recente deles, é um projeto de pesquisa, mas também vai ter a sua vertente de transferência de tecnologia, que trabalha especificamente com os solos, que nós temos muito aqui no Tocantins, que são os plintossolos pétricos, que são esses solos que nós estamos vendo aqui embaixo, solos mais pedregosos. Bom, qual é o nosso objetivo? É devolver as áreas de pastagem degradadas ao processo produtivo. É desenvolver, recuperar essas áreas e devolver essas áreas para o processo produtivo. É produzir soja, carne, leite com altas produtividades e com sustentabilidade produtiva. O produtor precisa produzir hoje, sabendo que o filho dele e as próximas gerações também vão conseguir produzir com alta produtividade no futuro. Nosso objetivo é incorporar tecnologias de agricultura de baixo carbono ao processo produtivo, o que a gente chama de agricultura ABC, né?
é trabalhar com sistemas integrados de produção. Não cabe mais, hoje em dia, quando a gente pensa em produção sustentável, trabalhar com monoculturas. Nós temos que trabalhar com sistemas integrados de produção, com manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. A gente tem que trabalhar com sistemas integrados. Não podemos nos eximir da responsabilidade de trabalhar com sistema de plantio direto, com uma palhada de qualidade. Nós temos que, condições do Tocantins, são condições de cerrado com uma severidade climática muito grande, a gente tem um período de seca muito forte, temperaturas altíssimas. Nós temos que trabalhar com esse solo coberto, com esse solo protegido, com um sistema de plantio direto, com uma palhada de qualidade, com bastante massa, que aporte biomassa, que aporte matéria seca para o sistema produtivo. Né? Nós queremos também intensificar a produção em áreas menores e liberar áreas para outros usos. Então, à medida que a gente trabalha com recuperação de pastagens degradadas, com integração lavoura-pecuária, ou até com integração lavoura-pecuária-floresta, e a gente intensifica a produção, a gente promove a diminuição da pressão por abertura de novas áreas, e aí nós temos o efeito poupa-terra. Então, trabalhar com esse efeito poupa-terra é toda a nossa base. Vamos intensificar a nossa produção e vamos liberar a área para outros usos, ou para conservação, ou para o que for necessário naquela região, naquela paisagem. Então, qual é esse conceito de intensificação sustentável? É aumentar a produção de alimentos, fibra ou energia, sem a necessidade de aumentar a área para a produção. E ainda promover os processos e serviços ecossistêmicos à medida que estamos produzindo os alimentos, ou a fibra, ou a energia. Então, vamos concentrar a produção numa área menor e ainda promover serviços ecossistêmicos. Isso só é possível com a adoção de tecnologias e a adoção de práticas adequadas de produção. Com isso, nós temos a diminuição das emissões de gases de efeito estufa na agricultura, um aumento da eficiência do uso de insumos, e os sistemas acabam se transformando em dreno de carbono. Sistemas produtivos que antes eram emissores de gases de efeito estufa, eram emissores de carbono, vão acabar se transformando em drenos, em sumidouros de carbono. É isso que nos permite o uso, a adoção de tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono, tecnologias ABC. Elas melhoram os indicadores de produção e elas solucionam a questão das barreiras não tarifárias no comércio exterior, que são vinculadas às questões ambientais. Então, nós temos aí várias vantagens. Nós temos o efeito poupa-terra, nós melhoramos os indicadores de produção, nós produzimos com melhor eficiência, produzimos mais, e ainda solucionamos essas questões de barreiras não tarifárias no comércio exterior, que já é uma realidade. Então, quais são as estratégias para o aumento da adoção desse sistema de produção de baixa emissão de carbono? Nós trabalhamos num tripé que é muito forte, a atualização tecnológica para extensionistas e consultores, extensionistas, né, da assistência técnica pública, e também consultores de prestadores de serviço autônomos que fazem esse trabalho de extensão rural. Então, a gente fortalece muito, a gente tem esse objetivo aí de fortalecer, atualizar e capacitar a assistência técnica pública privada. A gente trabalha com uma rede de unidades de referência tecnológica para que a gente possa mostrar para os produtores, em loco, em situações em áreas de fazenda, Vou cortar, gente, vai ter que cortar porque eu me assustei aqui. Bom, quais são as estratégias para o aumento da adoção de sistemas de produção de baixa emissão de carbono? Nós trabalhamos muito forte com a atualização tecnológica para extensionistas e consultores, extensionistas da assistência técnica pública e também consultores da assistência técnica privada, que vão fazer extensão rural no campo. Nós trabalhamos também com uma rede de unidades de referência tecnológica, que são unidades onde são unidades demonstrativas a nível de fazenda, onde os produtores podem ir em loco, ver numa situação real de fazenda como as tecnologias se desenvolvem, e também estimulando a adoção e a intensificação a adoção da intensificação das tecnologias de agricultura de baixo carbono. Essas são as estratégias que nós usamos para aumentar a adoção desses sistemas de produção de baixa emissão de carbono. Bom, uma das bases do nosso trabalho são a produção integrada. Nós vamos usar, sempre que possível, a integração grão-forrageira em sucessão. Por quê? Porque aí a gente alia a alta liquidez dos grãos,
né, da produção agrícola, com um sistema radicular das forrageiras que é riquíssimo, com um altíssimo potencial de sequestro e fixação de carbono. Sempre que a gente introduz as forrageiras no sistema de produção, a gente está melhorando o potencial de sequestro, de dreno de carbono desse sistema. Esse turnover, essa emissão e morte de raízes, de perfilhos e raízes, parte aérea e parte do subsolo, né, das plantas forrageiras, vai incorporando matéria orgânica ao solo e vai sequestrando e imobilizando carbono no compartimento do solo. Tudo que a gente vê acima do solo, numa planta forrageira, numa pastagem, tem muito mais matéria em forma de raízes que a gente não está vendo abaixo do solo. E essas raízes, esses perfilhos de parte aérea e esses perfilhos de raiz, eles estão constantemente sendo emitidos e se senescendo e morrendo. E aí há uma renovação, um turnover constante dessa massa, dessa biomassa, e com isso a gente vai incorporando matéria orgânica, tanto acima do solo como abaixo do solo, e sequestrando dessa forma o carbono. Quais são os nossos principais resultados? Bom, o primeiro deles é o projeto ABC Corte, que agora, este ano, está sendo transformado em programa ABC Corte, que trabalha com sistemas de produção intensivos a pasto, trabalha com recria e terminação de bovinos a pasto. A base tecnológica desse sistema é correção do solo e adubação desses solos, manejo rotacionado do pastejo e suplementação animal. O potencial produtivo é de 40 a 50 hectares por hectare ano. Vejam bem, pensem qual é a média nacional de produção de arrobas por hectare ano. Nosso potencial produtivo é de 40 a 50 arrobas por hectare ano, com redução do impacto ambiental causado pela produção de bovinos a pasto, produzindo mais e menos área, e assim favorecendo o efeito poupa-terra. Considerando a produtividade média brasileira, reportada agora no ano passado, 2020, pela ABIEC, as tecnologias aplicadas pelos produtores participantes do projeto ABC Corte geraram um efeito poupa-terra de 5,65 hectares para cada hectare intensificado. Então, significa que cada hectare que nós intensificamos com o sistema ABC Corte, nós liberamos quase 6 hectares para outros usos, gerando o efeito poupa-terra. Na safra 2019-2020, a última safra 19-2020, a produtividade média das nossas unidades de referência tecnológicas do projeto ABC Corte foram em torno de 25 arrobas por hectare ano, em 183 dias de pastejo por ano, na média de 20 unidades de referência tecnológica. Hoje, 2021, nós temos 61 unidades de referência tecnológica, e estamos expandindo, por isso o projeto ABC Corte está se transformando num programa ABC Corte, que vai dar certificação, inclusive, para os produtores e para os técnicos, e eu vou falar nisso mais no finalzinho da nossa apresentação. Agora eu vou passar um vídeo para vocês sobre o projeto ABC Corte. Em São Paulo, a gente trabalhava no ramo de construção civil. Resolvi mudar em 2016 para Dianópolis. Nosso projeto inicial seria a abertura de área com pouco custo, e então a gente trabalhava com pastagem extensiva. Chegando aqui, eu vi que não ia dar o retorno que a gente esperava. Quando o Pedro Alcântara me apresentou esse projeto, falando que poderia produzir 35 arroba por hectare, eu não acreditei. O projeto ABC Corte tem por objetivo disseminar tecnologias para recuperação e intensificação de pastagens no estado do Tocantins. E o projeto ABC veio com a melhoria dos índices técnicos, melhorando as produtividades. Eu saí de São Paulo pensando em ter um contato com a Embrapa. Foi quando eu conheci o Pedro Alcântara, que ele veio na fazenda, fez um diagnóstico e nos apresentou o projeto ABC. Para isso, a gente se utiliza de uma metodologia em que a gente busca desenvolver competências locais que implantem as tecnologias propostas pelo projeto, que partem de um tripé de correção e adubação de solo, manejo de pastagens e suplementação animal. Hoje você tem tudo programado, né? Tem a época de entrada, a época de saída, tem adubação, correção, tudo. Então, mudou bastante a nossa rotina na fazenda.
Um dos principais elementos do projeto é a formação de técnicos multiplicadores. Essa formação consiste numa capacitação teórica e numa capacitação prática, que é a implantação das URTs. Profissionalmente, excelente parceria que a Embrapa faz com os técnicos, que elas nos traz os resultados da pesquisa, ela multiplica isso em campo e a gente executa nas propriedades. A gente entra em contato com o Carlos André, que é o técnico que assessora aqui a fazenda, e também o Pedro Alcântara sempre está disposto a atender e passar todas as orientações que faz necessário. A gente iniciou primeiramente com a integração lavoura-pecuária e os resultados foram satisfatórios e surgiu a oportunidade de trabalhar com a intensificação de gado a pasto. Onde você precisaria de 1.000 hectares, você consegue fazer em 50, 100 hectares. Na safra 18-19, conseguimos produzir 51 arroba por hectare, com retorno aí em torno de R$3.000 por hectare. Hoje a gente já está trabalhando com recria e pensando em fazer o ciclo completo, né, que até engorda. Nós estamos na terceira safra, que é essa safra 19-20. E a gente tem conseguido resultados bem interessantes. Na última safra a gente teve uma média de produtividade de 25 arrobas e meia nas URTs e uma margem bruta de R$ 1.260. Diferentes níveis de intensificação, diferentes níveis de tecnologia, então a gente também tem diferentes resultados, mas o mais importante, sempre com margens positivas e competitivas com as outras opções de uso da terra. Nós começamos em 2018, começou a aparecer o impacto em 2019, mudou totalmente a cara da fazenda. O nosso manejo é mais fácil, a arroba produzida é mais barata e você consegue agregar mais valor à sua terra. Produtores que desejam implantar esse sistema em suas propriedades e demandam isso da Embrapa vão poder então acessar essa rede de técnicos certificados que vão desenvolver esse trabalho em parceria com a Embrapa. Como eu fui ajudado pela Embrapa, em outras fazendas, me abriram as porteiras, aqui estão abertas para outros virem e ver o que está sendo implantado na Morro Branco, implantar nas suas fazendas. Então, pessoal, outro projeto, a gente viu aí o projeto ABC Corte, que está se transformando em programa ABC Corte. Outro nosso projeto é o projeto Balde Cheio, que trabalha com o sistema de produção de leite a pasto. A base tecnológica do sistema Balde Cheio, do projeto Balde Cheio, é a propriedade leiteira como uma sala de aula para que técnico e produtor aprendam, na prática, como trabalhar o sistema. Ele tem uma base muito forte de gestão da propriedade, é feito um controle muito grande, através de anotações de tudo que acontece dentro da propriedade, dentro da unidade produtiva. Outra base tecnológica do sistema é a alta produtividade de forragem, seja ele em cerqueiro ou irrigado, e o manejo técnico das forrageiras e dos animais. Então, é um projeto aí da Embrapa que já tem décadas, já é extremamente estabelecido, desenvolvido, e que já tem toda uma base tecnológica bem determinada, que transforma a propriedade leiteira numa sala de aula de aprendizagem para o técnico e para o produtor. O potencial produtivo das propriedades que colocam em prática as tecnologias balde cheio são de 7.000 litros de leite por hectare ano, transformando a vida dos produtores e dos técnicos. O balde cheio, ele tem uma característica muito forte de melhoria e de valorização da autoestima do produtor. O produtor de leite, muitas vezes, ele está com a autoestima muito desgastada, em função das baixas lucratividades que ele tem e do trabalho excessivo dia a dia, sol a sol, né? Aliás, nem é sol a sol, é madrugada a madrugada, porque o produtor de leite, ele acorda muito cedo já para tirar o leite. Então, esse projeto, ele tem essa característica muito forte de melhoria e de valorização dos produtores de leite, tá? Hoje, nós contamos, 2021, com 17 unidades do projeto Balde Cheio aqui no Tocantins. Outro projeto que compõe nosso portfólio de trabalhos em agricultura de baixo carbono, o mais novo deles, o mais recente, é o projeto ABC Soja Sustentável, do qual eu sou a líder. Nós trabalhamos no projeto ABC Soja Sustentável em parceria com a CI Brasil, Conservação Internacional Brasil,
E a base tecnológica do sistema é o plantio direto, com uma palhada de forrageiras de alto aporte de biomassa, então uma palhada de alta qualidade, manejo da palhada, quando o produtor não tem a intenção, o interesse, ou não pode, as condições para colocar os animais em pastejo, ou o manejo da integração lavoura-pecuária, quando o produtor tem características que lhe permitem colocar animais para pastejar essa forrageira da entre-safra da soja. O potencial produtivo do nosso projeto ABC Soja Sustentável é de 75 a 80 sacas de soja por hectare. E hoje nós fechamos o ano de 2021 com 20 unidades de referência tecnológica no Tocantins. Aqui eu trouxe algumas fotos do projeto ABC Soja Sustentável. Essas fotos aqui são da entre-safra, nós colhemos a soja e plantamos o consórcio milho braquiária, milho capim, aqui em Porto Nacional, Palmas e Santa Rosa do Tocantins. Aqui são algumas fotos onde a gente colhe a soja e introduz a forrageira. Essas fotos aqui são de Porto Nacional. Aqui a gente já está começando a ver a senescência, a formação da palhada. Aqui, olhem a qualidade dessa palhada. Olhem a quantidade desse mulching. É muita palhada. Esse solo ele fica coberto durante toda a entre-safra, numa época em que nós temos uma incidência, uma radiação muito forte em Tocantins. Não tem chuva, a umidade relativa do ar é baixíssima. Então, a gente promove não só agregar a matéria orgânica a esse solo, mas a gente também promove a proteção desse solo dessa situação climática bem severa que nós temos nos meses de entre-safra aqui no Tocantins. E aí, quando o produtor ele não tem condições ou não tem interesse de colocar os animais para pastejar essa forrageira, nós temos que lançar mão de tecnologias que nos permitam a plantabilidade da soja na próxima safra. Então, nós usamos alguns artifícios, que pode ser a rolagem, como essa foto aqui de cima, ou a roçagem, como essa foto aqui de baixo, desse capim, dessa forrageira, dessa pastagem, para que depois a gente possa ter uma morte mais efetiva da forrageira e permita uma plantabilidade melhor da soja na próxima safra. Aqui tem mais algumas imagens de propriedades aqui em Divinópolis do Tocantins, essa propriedade que tem o produtor já é um produtor pecuarista também, então a gente faz o pastejo dessas áreas de pastagem. Então, algumas propriedades nós temos 3 safras por ano, uma safra de soja, uma safra de milho safrinha e uma safra de boi. Em algumas propriedades a gente tem uma safra de soja e uma safra de boi. Aqui é outra propriedade, em Paraíso do Tocantins, onde também a gente consegue colocar os animais para pastejar aí durante 2 ou 3 meses, durante a entre-safra, em cima dessa pastagem que nós produzimos de alta qualidade de forragem. Então, essas são algumas fotos. E agora um vídeo sobre o projeto ABC Soja Sustentável. Bom, gente, quais são as perspectivas futuras de todo esse nosso trabalho? É a ampliação do raio de ação dos projetos para outras regiões do estado do Tocantins e, quiçá, até para outros estados do Mato Piba e do entorno. Ampliação do número de URTs e unidades consolidadas, né? Unidades de referência tecnológica, unidades demonstrativas consolidadas. Programas de certificação de produto, como é o exemplo, a soja baixo carbono e a carne baixo carbono. Programas de certificação de propriedade, como esse que é oferecido pela rede LPF, que certifica a propriedade como uma propriedade de baixa, uma propriedade sustentável, né? E programas de certificação de profissionais, de consultores e de extensionistas, como o programa ABC Corte vai fazer a partir de 2022.
Então, claro, a gente tem vários técnicos multiplicadores que começam no programa, tem várias URTs, mas aqueles técnicos que apresentam os resultados consolidados, resultados consistentes, estáveis, vão se candidatar e vão se tornar técnicos multiplicadores certificados. E aquelas URTs que se consolidarem no trabalho vão também ser URTs certificadas pelo programa ABC Corte. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Está aqui meu e-mail, caso queiram entrar em contato conosco. Eu faço parte da equipe, Pedro Alcântara e Cláudio França Barbosa. Somos 3 colegas que trabalhamos na Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas, aqui em Palmas, com produção agropecuária de baixa emissão de carbono. Foi um prazer. Obrigada, Humberto. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e é uma honra poder fazer parte do comitê gestor, enquanto Embrapa, do comitê gestor do Plano ABCTO e ter esses resultados todos que nós temos no estado do Tocantins. Muito obrigada. Márcia, parabéns pela apresentação. Nós te agradecemos aí pela didática, pela clareza na explanação, pelos slides bem colocados, de forma bem objetiva e clara, e dizer que todos nós sentimos muito orgulho, muita satisfação desses resultados que a gente vem trabalhando aí ao longo desses 10 anos. Né? Eu queria saber se o Rodrigo Guerra Thaís quer falar alguma coisa, Rodrigo? O Rodrigo já saiu? Não? Não, estou aqui. Sim, quiser complementar alguma coisa, Rodrigo, pode ficar à vontade. Tá ok. Bom, parabéns, Márcia, pela apresentação, né? Foi muito didático, deu para perceber bem a evolução que o nosso estado está tendo com esse projeto. E eu acabei esquecendo aqui do nosso outro parceiro, né? A Unitins Agro, né? Que é do reitor lá, Augusto Rezende. E querer colocar assim, a modificação, né? Que vocês viram na apresentação, que a nossa média hoje de produção de carne, hoje na média brasileira, seria 4,5 arrobas por hectare ano. Então, quer dizer, praticamente com esse projeto, são 10 arrobas a mais. Né? O leite, né, que a média nossa é 3.500 litros hectare ano, né, com o projeto balde cheio, né, vai para 7.000 litros. Então, quer dizer, é muito satisfatório. Né? Enquanto a soja, que a média nacional seria 55 sacas por hectare, né, na pesquisa mostra que seriam aí de 70 a 80 sacas. Então, é muito importante, né, nós mostrarmos o que nós estamos tendo aqui de resultados, junto com a pesquisa, que a pesquisa é essencial, né, como o Humberto colocou também, com a extensão rural indo nas propriedades, isso é muito importante. Então, a gente mostra aqui, nesse painel, a importância que é a gente produzir com sustentabilidade, com disciplina. O produtor tem que ter muita disciplina. Eu sou produtor rural, eu sei o que eu estou falando. E esses projetos só dão certo nas propriedades porque os produtores têm essa disciplina de aceitar e receber essas novas tecnologias para produzir mais e colocar a sua propriedade mais produtiva e também na sua média nacional. Nós temos que produzir mais, baixar nossos custos para que a gente sobreviva. Então, aqui eu deixo meu abraço, um abraço a Márcia, a Humberto, que esteve presente aí também, como moderador, e um abraço a todos e que todos tenham uma boa AgroLab pela frente. Um abraço. Bom, obrigado, Rodrigo, aí, pela finalização. A gente finaliza aqui, e é interessante, a gente sempre vai conversando, a gente vai lembrando das coisas, que o projeto Caçula, que é o ABC Solar Sustentável, ele veio de uma conversa com a ONG, com a Conservation International, que eles estavam desenvolvendo o trabalho e estavam meio patinando como é que seria, nós tivemos a oportunidade de conversar com eles, eu participei de uma reunião com eles, eu falei, olha, se vocês quiserem que o trabalho dê resultado, vocês têm que se aproximar da Embrapa, e a gente tem como articular isso. Nós articulamos a reunião, a Embrapa entendeu o que eles queriam e casou essa parceria com mais um membro. Então, é um projeto que está sempre aberto a parcerias, quem quiser participar, não importa de onde seja, e nós estamos aqui para promover esse desenvolvimento sustentável e colocar
essa tecnologia aí no campo e gerando riqueza e desenvolvimento no país, né? Então, a gente agradece aqui a participação de todos, a todos que acompanharam aí essa apresentação por meio do evento. Mais uma vez, agradecer o convite à Superintendência de Rondônia por ter aberto esse espaço para a gente, esse painel, e ao Sebrae Roraima por ter nos dado essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho, que eu acho que é um trabalho que pode ser difundido em toda a Amazônia Legal, no Cerrado e em diversas outras regiões. Bom, muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e que todos tenham um grande AgroLab, grandes palestras e todo mundo saia do evento com novas tecnologias, com novas visões, e é isso que a gente deseja. Muito obrigado a todos, é isso aí, valeu. Obrigada, gente, abraço, fiquem bem e fiquem saudáveis.